Olá, meus amigos e amados de meu Pai. É isso mesmo. Você é amada do Pai, amado do Pai. Não importa o grau de pecado que você tem cometido. O que importa é que você está interessado em ouvir a palavra de Deus. Qualquer pessoa, se é boa, se é má, se merece, se não merece, não importa. Seja bandida, seja mocinho, não importa. Qualquer pessoa que se aproximava de Jesus para ouvir a sua palavra, a sua voz, o seu ensinamento, estava sendo convidada pelo próprio Deus. É o Espírito Santo que nos leva a Jesus. É o Espírito Santo que nos conduz a Jesus. E ninguém merece. Ninguém. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Às vezes a gente pega a Bíblia e vai lendo e não observa bem as suas palavras, não medita, não raciocina, não pensa no que está lendo, a não ser que o que está escrito chame muita atenção. Mas eu quero dizer para vocês que quando nós lermos a Bíblia, temos que prestar atenção até nas vírgulas, nos pontos, para a gente poder pegar o espírito da palavra. Porque isso mostra o interesse nosso para ouvir a palavra de Deus. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas, e no versículo 1 diz assim, que bacana, que maravilha. E chegavam-se a ele quem era? Jesus. Quem é ele? É Jesus. Chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quer dizer, a raça mais odiada em Israel naquela altura eram os publicanos, porque os publicanos eram os coletores de impostos, eram os fiscais do imperador romano. Roma mandava lá na Galileia, na Judéia. Então, Roma tinha os seus procuradores, os seus publicanos. Quem eram essas pessoas? Eram romanos? Não. Eram cidadãos romanos? Não. Eles eram cidadãos judeus. Eles pertenciam ao judaísmo. Então, Nero pegou os próprios homens, próprias pessoas, dentre o povo de Israel e os estabeleceu e os deu autoridade para cobrar impostos do seu próprio povo. Então, por isso,
eles eram muito odiados. Eles eram, assim, considerados o lixo para os judeus. Então, quando a Bíblia diz assim, quando o Lucas diz, chegavam-se a Jesus todos os publicanos que haviam naquela altura ali, todos os publicanos eram pessoas odiosas, odiadas. E eles eram realmente... Por exemplo, Mateus era um coletor de impostos. Mateus era um publicano. Mas Jesus chamou Mateus para segui-lo, para fazer dele o grande evangelista. Então ele diz, o texto, chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos. Todos os publicanos. Quer dizer, uma raça indesejável pela sociedade. Porque eles, além de cobrar impostos, se a pessoa não tinha dinheiro para pagar os impostos que deviam a César, então eles tinham o direito de pegar os filhos, o que tinha na casa, o que tinha de valor, e levar como pagamento. Vendiam os filhos e aí pegavam o dinheiro para César. Uma parte ficava com eles e outra parte ficava com César. Era assim os publicanos. E não só os publicanos, ele chama também os pecadores. Lucas não fala de raça ruim, ele fala apenas publicanos. Publicanos, e para quem é um bom entendedor, um pingo é letra. E aqui o publicano era essa raça. E eu falo isso, eu explico isso, porque de repente você é aquela criatura que é uma publicana, um publicano. É a pessoa mais odiada da sociedade, mais rejeitada. Você foi expulso de casa, você foi abandonado ao léu pelos seus entes queridos. Ninguém quis você, ou talvez ninguém queira você, mas Jesus quer. Ele ama você como ama a mim. Então, quando eles se chegaram a Jesus, os publicanos, e também os pecadores, os que eram tidos como pecadores, para o ouvir, ora, o que aconteceu? O texto seguinte diz, e os fariseus e os escribas, quem eram os fariseus e os escribas? Religiosos. Eram os religiosos. Aqueles que tinham a lei e os profetas como autoridade máxima em Israel. Só que eles não obedeciam. Eles conheciam, mas não obedeciam. E também eles tinham as suas divisões. Mas, de qualquer forma, os fariseus e os escribas, quando viram Jesus, chegando-se a Jesus, os publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas, os religiosos, murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Isso mesmo. Jesus comia com os pecadores. Jesus sentava à mesa com os pecadores. Mas os pecadores interessados em ouvir a sua palavra, os seus ensinamentos.
Eu tenho por certo, eu creio que todas as pessoas que têm interesse em ouvir a palavra de Deus são conduzidas pelo Espírito Santo. Não quer dizer que elas tenham o Espírito Santo, não. Mas o Espírito Santo as inspirou para vir, as guiou para ouvir a palavra. Então, qualquer pessoa que tenha ouvidos para ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo está conduzindo aquela pessoa. Isso é muito importante, minha amiga e meu caro amigo. Porque quando a pessoa tem interesse, ou melhor, tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, é porque isso é sinal claro de que ela foi chamada por Deus, foi escolhida por Deus. Porque aqueles fariseus e os escribas, eles se separaram. Eles estavam separados. Ao invés de sentarem para ouvir também, eles se achavam a última, digamos assim, cereja do bolo. Não precisavam de ouvir esse Jesus de Nazaré. Não. Então, você verifica aqui, você confere aqui, que, em princípio, há dois tipos de pessoas: os pecadores, os publicanos, os odiados, os assumidos, os pecadores assumidos, mas que têm interesse em conhecer a verdade, e aqueles que são religiosos, são os que creem, dizem crer em Jesus, mas estufam o peito e acham que todos os que querem ouvir a palavra não merecem, são sujos, são pecadores e ainda criticam. Eu não sei se você tem notado, mas a Igreja Universal do Reino de Deus trabalha com os pecadores, com os publicanos. Vai até onde eles estão. Se estiverem no hospital, vai lá no hospital, nas cadeias, lugares que ninguém quer, pessoas que ninguém quer, pessoas rejeitadas pela sociedade. Mas nós sabemos que Deus os ama também, que Jesus veio para os pecadores, ele não veio para os santos. Os santos não precisam de Salvador, não é? Mas os pecadores, os doentes é que precisam do médico, não os sãos, não é verdade? Então, só nesses dois versículos, nesses dois primeiros versículos de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, já dá uma visão da separação entre gregos e troianos, entre os que são escolhidos e os que são descartados. Porque os pecadores, os publicanos e os pecadores são os escolhidos, porque vieram até Jesus. Vieram para ouvir, para aprender, para saber o que tem que fazer de suas vidas. Mas os fariseus também vinham não para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas vinham para censurá-lo, criticá-lo, para jogar pedra, para murmurar contra Jesus. Então, nós temos esses dois tipos de pessoas na igreja, no mundo, aliás.
E é bacana que, sabendo dessa situação, Jesus, então, propôs uma parábola. Você sabe que a parábola, quando Jesus fala em parábola, a parábola se destina para os que têm ouvidos para ouvir. Então, os publicanos e os pecadores tinham o entendimento que Deus lhes dava para entender a parábola. Mas os fariseus e os escribas não entendiam as parábolas, não compreendiam. Então, você verifica que Jesus, próprio Senhor Jesus, já separa quem é quem e para quem ele iria ensinar, falar. Então ele diz que homem, ensinando para todos que tinham ouvidos. Os fariseus ouviam, os escribas também. Mas ele disse, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la. Até que venha achá-la. Viu que é uma bacana? Bacana. Quer dizer, Jesus busca as ovelhas perdidas até que elas sejam achadas. E como é que ele as busca? Ele as busca através dos seus servos. Por exemplo, domingo agora, nós vamos ter a Santa Ceia da reconciliação com Deus. Então, nessa Santa Ceia, ela vai servir. Você sabe que essa Santa Ceia é extraordinária. É uma inspiração que Deus nos deu em Israel. E é o que nós vamos executar. Então, a Santa Ceia é destinada para o povo da igreja, o povo que compõe a igreja. Só que na igreja existem as dracmas perdidas, aquelas pessoas que se dizem fiéis. E, aliás, elas são fiéis em algumas coisas. São fiéis nos dízimos, são fiéis nas ofertas, são fiéis nos seus votos, são fiéis na frequência da igreja, são fiéis, enfim, aos olhos dela, a sua fé, a sua religiosidade. Mas, infelizmente, porque elas praticam a religião, elas se acham também salvas, livres. Só que elas estão perdidas dentro da igreja. E perdidas como, bispo? Elas estão perdidas nos seus sentimentos, nos seus ressentimentos, nas suas mágoas. Elas estão servindo a Deus fisicamente, mas espiritualmente não. Por quê? Porque elas estão preocupadas em vingança, buscando justiça. Tem que acontecer isso. Enquanto eu não ver fulana pagando o que me fez, eu não vou ficar satisfeito. Uma pessoa que carrega isso dentro do seu coração e trabalha na igreja como obreira, como pastor, como esposa, seja lá qual for a posição dela, ela é uma dracma perdida. É uma dracma perdida dentro de casa. Que Jesus fala depois, em seguida. Mas as ovelhas é a mesma coisa. A ovelha perdida é essa aí, que pertence ao rebanho, mas se desviou. Perdeu o foco, perdeu a visão, perdeu a fé, mas não perdeu a religiosidade. O modo de operar, de agir, de se conduzir dentro da religião, dentro da igreja.
Isso ela sabe. Não perdeu o uniforme, mas perdeu o espírito que tinha no princípio, no primeiro amor, quando tinha o primeiro amor. Então, amiga e amigo, você que assiste esta live neste momento, saiba que Deus está buscando você até encontrá-la, até encontrá-lo. E quando que ele vai encontrá-la ou encontrá-lo? Quando? Então, nós cremos, este é o propósito, que nesta Santa Ceia especial, extraordinária, que vamos ter domingo agora, eu tenho certeza que Deus vai iluminar o seu entendimento, para você reconhecer os seus erros. E por que você ficou perdida do rebanho? Provavelmente, muito provavelmente, por carregar um ressentimento contra um irmão ou uma irmã, ou quem quer que seja. Quem quer que seja. Ainda que seja, por exemplo, um ressentimento contra um político, fulano, beltrano, cicrano. Não se meta nisso, minha amiga. Eu aprendi que não se deve entrar na briga de cachorro grande. Você vai sair mordido. Não se mete na briga de cachorro grande. Não se envolva com ressentimentos de A, B ou C. Beltrano fez, aconteceu. Não se envolva nisso. Mantenha a sua consciência limpa, pura. Jesus disse para a gente orar pelos inimigos. É isso que a gente tem que fazer. Orar pelos que vos perseguem. Orai pelos que vos perseguem. Essa é a nossa obrigação. Quem é cristão, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A César, nós cumprimos com o dever. A Deus também nós mantemos a nossa consciência pura, limpa, para que nós possamos manter a nossa fé intacta e a comunhão com Deus. Então, Jesus disse que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, quer dizer, Jesus ensina que ele não quer perder nenhuma de suas ovelhas. Ele não aceita que uma esteja perdida. Ele não aceita nem uma. Poxa, mas são 100. Vamos cuidar das 99. Não, deixa as 99 aí no aprisco e vamos em busca dessa ovelha que está perdida. Talvez você seja essa ovelha. E nós cremos que neste domingo, na Santa Ceia, a Santa Ceia da reconciliação, você venha ser iluminado no seu entendimento para, então, se converter ou se arrepender e voltar para o aprisco, para junto das demais ovelhas. Você sabe que a Santa Ceia não é comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva, não. Não. A Santa Ceia é a cerimônia tão sagrada, tão sagrada, tão sagrada, que o apóstolo Paulo, lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios 11, ele fala que antes de se participar da Santa Ceia,
ele diz: examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo e tome do cálice, coma do pão, beba do cálice. Porque aquele que participa da Santa Ceia com mágoa, com ressentimento, em outras palavras, aquele que participa da Santa Ceia de forma indevida, ao invés de ser abençoado, será condenado. Condenado. Deixa eu buscar aqui esse texto, vale a pena a gente meditar nele, porque isso aqui é para que a gente venha ter uma consciência do que é a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Santa Ceia não é participar de um pedacinho de pão ou de um suco de uva. Ele diz aqui: aqui. Ele fala no capítulo 11, versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ele está falando das pessoas que participavam, que a Santa Ceia era um motivo de festa. E as pessoas comiam, bebiam, faziam algazarra, até se embriagavam. Aí ele diz assim: não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E ele fala: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, qualquer pessoa que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come indignamente e bebe, come e bebe, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por isso, por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, quer dizer, que já passaram para a eternidade. Então, essa Santa Ceia extraordinária, excepcional, essa Santa Ceia da reconciliação é para que todos os que estão na igreja, mas estão perdidos nos seus delitos e pecados, pecadinhos, pecadões, especialmente com ressentimentos do irmão, da irmã, do pastor, do membro,
você que carrega consigo, você pratica a religião, você participa do trabalho evangelístico, mas dentro de si carrega uma mágoa, porque você foi injustiçada, injustiçado, e você não vê a hora de vingança, de ver a pessoa sendo punida. Então você não quer a justiça, você quer a vingança, porque você quer satisfazer os seus caprichos, desejos do coração. Então, antes de você participar da Santa Ceia da Reconciliação, você tem que examinar a si próprio. Por isso nós estaremos falando todo dia aqui um pouquinho sobre esse assunto. Então, Santa Ceia, neste domingo, não é para, eu vou me salvar. Não, você vai participar se você, como aqueles pecadores e publicanos, tinham e tiveram interesse em ouvir, saber o que Jesus tinha a lhes ensinar, para que então eles praticassem. Então, você está ouvindo a palavra de Deus para saber como que você deve ir domingo agora participar da Santa Ceia da Reconciliação. Porque quantas Santas Ceias você já participou e não mudou? Você continua morto nos seus delitos e pecados. Mas eu não roubo, eu não adultero. As pessoas pensam que pecado é só roubo, adultério, maldade. Se você carrega qualquer ressentimento, mágoa dentro de si, você está cometendo um pecado tão sujo, tão perverso, quanto prostituição, roubo, mentira, etc, etc, etc. Pecado é pecado. Pecado é a transgressão da lei de Deus, é a transgressão da palavra de Deus. Pecado é a transgressão da vontade de Deus. Qualquer que seja ele, é pecado. Qualquer que seja o pecado, pecadinho ou pecadão, leva a pessoa para o inferno. Então, vamos consertar-nos com Deus neste domingo, nesta Santa Ceia da Reconciliação. Você está convidada, minha amiga, meu amigo. Não interessa o que você fez de errado, prepare-se. Você tem todos esses dias para se preparar. Todos esses dias você deve se examinar. Está aqui escrito. Paulo, o Espírito Santo, através de Paulo, diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Você vai examinar a si mesmo a partir de agora, para que domingo, então, você esteja convicta do que quer. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero saber o que Deus quer para mim. Eu perdi o primeiro amor. Eu perdi aquele fogo de fé que eu tinha, né, no início da minha carreira. Eu tenho estado fria, gelada na fé. Pois bem, este domingo é o domingo do resgate. É o domingo do resgate, porque estaremos como Jesus fez. Ele disse: qual o homem que, tendo 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 100 ovelhas lá no deserto, guardadas, protegidas, mas sai em busca da que havia se perdido até achá-la. Que você seja achado, meu amigo, neste domingo, nesta Santa Ceia da Reconciliação, e volte ao seu primeiro amor. Deus abençoe e até amanhã,
em nome do Senhor Jesus. Amém. Tudo que está escrito aqui é para você, é para mim, é para todos nós, é para quem crê, para quem quer, para aqueles que têm sede e fome de justiça. Quando o homem ouve a palavra de Deus e pratica essa palavra, e obedece essa palavra, que não é impossível, obviamente a pessoa, para obedecer essa palavra, tem que negar a sua própria palavra, seu próprio desejo, seu próprio coração. Mas quando a pessoa ouve essa palavra e põe fé nela, Deus é obrigado a responder a essa criatura. Porque a própria palavra garante se confirmar, se confirmar na vida daquela pessoa. E quem nos dá a fé na palavra é o Espírito Santo. A palavra é o Espírito Santo, que em nome de Jesus se cumpre na vida daquele que crê, quer dizer, daquele que se lança, que mergulha, sem ficar na dependência ou esperança de terceiro. Você fica na expectativa de Deus. Claro, a coisa não acontece assim, eu creio agora e agora acontece o milagre. Não é assim. Pode até acontecer, mas quem crê, espera. Quem crê, aguarda. Quem crê, mantém-se firme naquilo que está escrito, que foi o que aconteceu com Jesus. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, logo depois que ele foi batizado nas águas e com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado. Por quê? Por que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado? Porque Jesus é o nosso referencial. Tudo que ele falou, fez, vivenciou, ensinou, nós temos que seguir. Se fizermos isso, então nós estaremos alicerçados na fé inteligente na pessoa do próprio Deus. Então Jesus teve que ser levado no deserto, passar pelo que passou, ser provado pelo que foi provado, para que deixasse para nós um legado, um exemplo de que nós iríamos passar neste mundo. Foi para isso. Por isso Jesus foi levado para o deserto. Então quando ele chegou no deserto, Jesus sabia que ia ser tentado, que ele ia confrontar o diabo. O que ele fez? Ele entrou num jejum. E ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O diabo não o atacou logo de início. O diabo esperou Jesus ficar em jejum 40 dias de comida. Com certeza ele devia beber, porque senão o corpo não resistiria. Mas ele ficou sem comer 40 dias. No auge, nos limites da sua fome, aí sim, quando o diabo viu que ele estava fisicamente debilitado, fraco, imagine ficar 40 dias sem comer, e no deserto, 1 dia, 2 dias sem comer já é bravo, não é, pessoal? Ele ficou 40 dias. Então, naquele momento que ele estava debilitado, aí o diabo apareceu. E apareceu, diz o texto sagrado, no versículo aqui, que o diabo
chegando-se a ele, versículo 3, e chegando-se a ele o tentador, que é o diabo, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E isso acontece com a gente. Isso deve acontecer com você, que crê em Jesus. Quantas vezes nós somos açoitados pelos próprios entes queridos, parentes, amigos. Ué, você não é de Deus? Como é que está com esse problema aí agora? Não é assim? Sim ou não, pessoal? Eles nos afrontam por causa da nossa fé. E foi o que aconteceu com Jesus. Foi afrontado. E então o diabo disse: manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus podia fazer isso? Podia. Jesus tinha autoridade para transformar as pedras em pães. Mas se ele transformasse as pedras em pães, o que iria acontecer? Ele iria aceitar, ou teria aceitado, a sugestão do diabo. Quando ele aceitasse a sugestão do diabo, então ele deixava de estar submisso ao Pai para se submeter ao diabo. Ele teria perdido. Nós não estaríamos aqui se isso acontecesse. Entendeu? Sim ou não? Porque você, eu, cada um de nós está sujeito a uma palavra, a uma voz. Se você ouve a voz do vizinho, do amigo, do conhecido, das pessoas, são vozes das pessoas. A voz do mundo, a voz da internet, é a voz do mundo. Você se inclina perante essa voz. E aí está a razão da depressão, do problema da insônia, do nervosismo, do medo, da ansiedade, porque absorve os pensamentos do mundo. Então a pessoa fica fraca. Mas se você absorve os pensamentos de Deus, você se inclina perante Deus. Então você está servindo a Deus com a sua vida. E das duas, uma: ou você serve a Deus, ou você serve a este mundo, ou ao diabo. O mundo representa o diabo. Das duas, uma. Entendeu? Está entendendo? Então, você vê que a fé é uma questão de usar a razão, a inteligência, não é nada emocional, sentimental. Não, é fé racional, você pensa. Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas não o fez, porque se ele o fizesse, ele estaria se inclinando perante o diabo. Era isso que o diabo queria. Então Jesus, como se defendeu? Ele se defendeu assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é um fato. A palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou o texto lá do Velho Testamento: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Jesus confrontou Satanás, aquela situação, não transformando as pedras em pães e falando, citando, mencionando a palavra de Deus. Olha só, o diabo não se deu por vencido, claro, e em seguida, olha só, pessoal, o diabo transportou Jesus à cidade santa. Não me pergunte como aconteceu isso, eu só sei que o diabo pegou Jesus e o levou até a cidade santa, ao pináculo do templo.
e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, novamente, usando o se. Se, começa a dúvida. Se, quantas vezes vocês ou nós ouvimos essa palavra? Se isso, se aquilo outro. Aqui ele diz, se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito, ao diabo usando também a palavra de Deus. O diabo usa a palavra de Deus, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E então Jesus respondeu, também está escrito. Veja que Jesus não usou o seu poder, sua autoridade, sua unção, para mostrar para o diabo que ele tinha poder. Se ele fizesse isso, aparentemente ele venceria, ou seria, como é que se diz, honrado. Ele se sentiria honrado, mas Jesus não estava preocupado com a sua honra. Jesus estava preocupado em ouvir a voz de Deus. E às vezes, por causa de você não querer expor-se, você quer se defender. Já que você vai se defender, você perde. Já perdeu. E é isso que o diabo quer. O diabo quer isso. Que a gente se defenda. Não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A gente costuma ouvir pessoas falarem, olha, os cães ladram e a caravana passa. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente vive pela fé, às vezes a gente se faz de surdo para não se indispor, ou não se aborrecer, ou perder a batalha. Mas Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que Jesus usou a palavra, o diabo também usou a palavra para tentá-lo. Corrompida, mas usou a palavra. Novamente ele tentou Jesus, e Jesus com a palavra, ele tentou Jesus com a palavra, e Jesus respondeu o quê? Na palavra. Quer dizer, Jesus sempre usou da palavra para se defender. Ele não usou das suas próprias palavras, mas da palavra de Deus, do que está escrito. Veja que aqui é uma briga do que está escrito. Você perde muitas batalhas por causa de você apelar para o que a ciência fala, a ciência diz, e esquece o que diz o Senhor. Essa é a realidade. O problema não é que as pessoas não têm fé. Não, elas têm fé, mas é que a palavra da ciência parece mais forte do que a palavra de Deus. E por isso a pessoa perde. Se o médico chega para você, olha, de acordo com os exames, você só tem 1 mês de vida. Na hora, você absorve aquele pensamento, aquela palavra, e entra em depressão. Então você começa a morrer naquele momento, porque você creu naquela palavra. Você tinha até razão para crer, porque está lá nos exames. Só que, se você tem fé na palavra de Deus, você deve pensar consigo, eu não creio, eu não aceito isso. Nós temos testemunhos aí, maravilhosos, que a pessoa diz, eu não aceito isso. Dentro dela, ela resistiu àquela palavra da ciência. Ela resistiu porque ela se apoiou na palavra de Deus. Esse é o segredo da fé. Se você apoia a sua vida na palavra de Deus,
você vence. Se você apoia a sua fé no que as pessoas dizem, você está perdido. E eu lembro dos anos 90, que foram os anos de martírio, de dor, de sofrimento, do inferno. Foram os anos que eu preferia ser um cachorro, um vadio cachorro, ou um cachorro vadio, do que ser eu, por conta da situação. E eu não assistia televisão, eu não assistia absolutamente nada que vinha de fora, para não me intoxicar das notícias desgraçadas que saíam ao nosso respeito. Você sabe. Fulano diz isso, o delegado foi à casa do Bispo Macedo. Sim ou não? O Bispo Macedo foi pego nisso, daquilo. Sim ou não? E só notícias. E vinha também os amigos de Jó, quer dizer, a gente também tem amigos de Jó, aqueles que são amigos, mas vem, você não sabe o que aconteceu. Em vez de ficar calado, mas aconteceu isso, só para bater, só palavra, que às vezes a pessoa chega, pega o revólver, dá um tiro na cabeça, porque vê que não tem mais solução, por causa da embriaguez da palavra desse mundo, do diabo. O diabo usa as pessoas. O mal é espírito, você sabia? Assim como Deus é o bem e é espírito, o mal, que é o mal, é espírito também. E a guerra que nós travamos é entre o bem e o mal. Se você está do lado do bem, você tem que crer na palavra do bem. Se você está do lado do mal, nem preciso falar, você já está um derrotado, porque o mal domina a sua mente. E é este mal desgraçado que faz as pessoas se matarem. Que fica falando no ouvido dela, acaba logo com a sua vida, você vai descansar uma ova, aí que vai começar a sofrer. Então a pessoa fica embriagada com aquela palavra do mal, e ela fica fracassada, ela já perdeu a batalha. Por quê? Porque ela aceitou, ela concebeu, ela ficou já grávida do mal. Mas quando você toma conhecimento, se embriaga da palavra de Deus, você é forte, porque você pensa como o bem, você pensa como Deus, e Deus honra aqueles que honram a sua palavra. É impossível Deus não honrar a palavra dele na vida de quem quer que seja. Não importa se é católico, espírita, evangélico, macumbeiro, seja lá o que for, bandido, mocinho, seja lá o que for. Todos os que creem na palavra dele, recebem. Mas os que não creem, pode ser crente, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser quem for, não recebe. Porque a gente diante de Deus é justificado por causa da nossa fé. Essa fé, essa força espiritual vem do Espírito Santo, apoiada em quê? Na palavra de Deus e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também eu registro aqui a mesma coisa. Quando um dia, você sabe que todos nós queremos honrar a nossa palavra, é ou não é? A não ser as pessoas que são mau caráter, que está pouco se incomodando, que o nome dela vai lá para o SPC, né? Sei lá, antigamente era SPC, eu não sei agora. Mas aquelas pessoas que são honradas, são pessoas de verdade, elas querem honrar a sua palavra. E quando um dia, numa quinta-feira, eu cheguei do trabalho,
em casa, da escola, aliás, e a Esther, e nós sentamos juntos e eu falei, então, tudo bem, tudo certo? Tudo bem, mas olha, amanhã, sexta-feira, você tem que trazer dinheiro para fazer compra, porque não tem mais nada. Como que não tem mais nada, Esther? Não, acabou tudo. A inflação destruía todos os sonhos da gente. A gente que vive ali no fio da navalha, é ou não é? Senhora, você tem que andar ali no fio se tombar para um ladozinho, você é cortado. Assim andávamos nós, porque nós casamos ali na ponta do lápis. E naquela noite, ela falou, não temos nada. Mas, Esther, eu te dei todo o dinheiro, porque eu fazia isso. Eu tirava as minhas despesas de passagem, dava tudo na mão dela, para que ela administrasse. Mas não tinha mais nada, nem ovo na geladeira. Ah, como eu fiquei envergonhado. Eu fiquei envergonhado, eu me lembrei que eu empenhei minha palavra com os pais dela. Não, eu vou dar o melhor para sua filha e tal. O que eu tinha no bolso? Eu tinha as moedas de ida para o meu trabalho no dia seguinte. Nem para voltar eu tinha. Mas eu falava, eu me viro lá. E não aconteceu. O que aconteceu? Naquela noite, revoltado, com raiva. Não foi com raiva. Esther, ela ficou de um lado da cama e eu fiquei do outro. E eu disse, Senhor, aqui está escrito. Está aqui escrito. O Senhor disse, trazei todos os dízimos à minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, e derramarei bênção sem medida. Bênção sem medida é cachoeira, não para nunca. Isso é bênção sem medida, certo? Estou certo ou estou errado? Oh meu Deus, está aqui escrito, eu sei que o Senhor está aqui, eu e Esther somos dois e o Senhor está aqui, o Senhor está me ouvindo, está me vendo, olha só, está aqui escrito, aqui. Isso aqui que está escrito, é verdade? Ou foi um homem que escreveu, ou foi uma inteligência, alguém que colocou isso aqui? Como é que eu vou saber que isso aqui é verdadeiro? Como é que eu vou saber que essa palavra é verdadeira? Quando ela se cumpre, é ou não é? Como é que eu sei? Eu vejo os pastores falando que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. O Senhor me perdoe, mas eu nunca vi ninguém com as janelas dos céus abertas sobre a sua cabeça. Você já viu? Você já viu? Você já viu? Olha eu aqui. Olha eu aqui. Agora você está vendo. Se isso é verdade, eu quero ver na minha vida. Quando eu orei dessa forma, de forma audaciosa e humilhado, envergonhado perante a minha mulher, não que ela tenha feito isso, mas eu fiquei com vergonha de mim mesmo, e vergonha dela, porque estava faltando comida, meu pai. A Esther, quando me viu falar com Deus do jeito que eu falei, ela abriu uns olhos desse tamanho. E ela pensou, vai cair fogo agora, vai matar a gente. Ela pensou assim. Mas foi uma oração assim que não durou nem um minuto.
No dia seguinte, eu fui trabalhar só com o dinheiro da passagem. Por volta de 1h, Deus mostrou lá, deu o sinal. Quando nós voltamos para casa, muito feliz da vida. E desde então, nunca mais faltou nada lá em casa. Nunca mais. Nunca mais. Graças a Deus. Mas isso, eu falo esse testemunho para que você saiba que o que está escrito aqui é verdade. Eu sou prova disso. E Deus derramou e tem derramado bênção sem medida. Bênção sem medida. E a gente tem até conclamado pessoas para nos ajudar. Amém, pessoal? Que são as pessoas que colocam suas vidas no altar, que queiram fazer a vontade de Deus, que queiram assumir a sua fé no Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você seja abençoado. Amém, pessoal? Só você pode decidir a bênção na sua vida. Porque eu assumi a minha fé e corri o risco de ser queimado, de acordo com a fé que a Esté tinha. Mas eu coloquei tudo, ou é ou não é, ou o Senhor é comigo, ou o Senhor não é comigo, ou o Senhor existe e cumpre essa palavra, ou então tudo que nós estamos crendo até hoje é balela. Então eu posso falar isso para vocês. Passados anos, aí as coisas foram começando a acontecendo. A Igreja Universal, alguns anos depois, veio a ter início, em 77, e nós começamos o trabalho com 2 ou 3 pessoas. Você sabia disso? Sabia disso? 2 ou 3 pessoas. Tão pouquinha gente. A reunião feita numa antiga funerária, ninguém podia saber que era funerária, porque senão a pessoa não ia lá. Mas começou numa antiga funerária, você pode imaginar? E estava lá eu, com a fé, esperando as pessoas chegarem. Vinham 2, 3 pessoas. Graças a Deus, pegava a Bíblia para me confortar, para me consolar, para me dar forças. Eu dizia para elas, olha, assim, cara a cara, está aqui escrito, ó, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele estaria no meio. Jesus está aqui. Você crê? Eu creio. E a senhora está... Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Então, se ele está aqui, tem que curar você. Você tem que... E a igreja começou aí. Hoje, ela está em todo o planeta. Só não está mais por causa de sistemas políticos espalhados por esse mundo afora. Mas o que está escrito tem se cumprido na minha vida. E o que está escrito tem que se cumprir na sua vida. E não depende de sorte, não depende, eu nasci com o bumbum virado para a lua. Mentira, mentira. É o destino, destino uma ova, sorte é uma ova. O que faz a diferença na sua vida não é a sorte. Alguma vez a sorte mudou a vida de alguém? Porque quando a pessoa tem uma sorte, ela acerta, depois vem o azar. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Duvido que alguém tenha vencido por causa da sorte. Duvido que alguém tenha vencido na vida por causa do destino.
Só vence aquele que permanece para sempre. Nós passamos pelo crivo do fogo, da perseguição, do ódio, os jornais, a mídia inteira caindo de pau em cima da gente. Estamos aqui. Ladrão, bandido, enganador, mentiroso, salafrário, levaram-me para a prisão. Olha eu aqui. Não mudei, eu sou o mesmo. Eu falo a mesma coisa que eu falava há 20, 30, 40 anos atrás. Eu estou aqui. Então não há nada nesse mundo que possa me destruir. Eu desafio macumbeiros, eu desafio quem quer que seja, porque já fizeram macumba, agora tem cuidado, porque se fizer, a coisa vai voltar contra ti. É melhor que não faça. É melhor que não faça. E você já viu pessoas que falavam mal de mim, caídas por aí? Sim ou não? Sabe por quê? Porque também está escrito, Deus falou, Gênesis 12 e versículo 3, confira aí, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Mesmo você que falou mal de mim, não gostava de mim, etc, etc. Eu perdoo você e seja abençoada. Porque quem abençoa é abençoado. E quem amaldiçoa é amaldiçoado. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Está escrito, determinado.